E o nosso tema de hoje, falar um pouquinho sobre metais pesados. E é tão interessante, gente, que quando a gente fica sabendo que algo não faz bem para a nossa saúde, a gente tem vontade de mudar, o que a gente faz? Na maioria das vezes a gente tenta eliminar aquilo da nossa vida, né? Só que com os metais tóxicos, isso não dá para acontecer, porque eles são elementos que estão presentes na natureza, tá? Eles estão no planeta Terra, eles fazem parte da composição do planeta Terra e nós estamos expostos aos metais tóxicos o tempo inteiro. A verdade é que as atividades industriais, elas aumentaram a quantidade de exposição desses metais para nós seres humanos. E o grande problema também é que a utilização industrial, né, para artigos que nós possamos usar, né, na pele, enfim, ingerir, acaba aumentando também essa exposição de nós seres humanos aos metais tóxicos. Interessante, assim, que os metais, eles estão também localizados na tabela periódica da química. A gente estudou isso na época do colégio, muita gente estudou, né, uma tabela enorme com todos os elementos, a maioria dos elementos que constituem o planeta. E pela tabela periódica, os metais, eles são classificados, né, em alcalinos, não alcalinos, em vários tipos. E também de acordo com os pesos, o peso molecular do metal. Enfim, os metais, eles são considerados de acordo com a gravidade, né, com a capacidade de causar dano ao ser humano, eles acabaram sendo diagnosticados, ou mesmo a forma como chega pra gente, né, foi de metais tóxicos, metais pesados, metais tóxicos, ou seja, aqueles que têm potencial de nos intoxicar. E o grande problema é exatamente a exposição e a quantidade que o nosso corpo recebe desses metais o tempo inteiro, tá? Tem vários metais que a gente poderia falar aqui, mas o grande problema, gente, é o acúmulo, porque o nosso corpo, ele não consegue metabolizar esses metais. E uma vez que a gente se expõe, que a gente aumenta a quantidade desses metais no nosso sangue, no nosso organismo, aqueles metais vão ficar ali. A gente vai ter que criar um ambiente propício para a eliminação desses metais, porque o corpo, naturalmente, sozinho, não consegue eliminar. Esse é o grande problema, né? Essa é a grande questão de tudo. Então, tem alguns metais que são mais importantes, que são mais falados, porque existem em maior quantidade no ambiente, né? Um deles é o alumínio, muito falado aqui por mim, por inúmeros médicos, porque uma das maiores fontes de intoxicação por alumínio são os desodorantes, né? O alumínio, o que ele faz? O alumínio, ele entope os poros de transpiração da axila, evita a transpiração e, teoricamente, acaba evitando também o odor, né? Porque com transpiração não se tem, melhora-se o odor, né? Mas a exposição contínua a longo prazo, né, em muita quantidade, principalmente pessoas que moram em locais muito quentes, que transpiram muito e que precisam usar desodorante com muita frequência, o alumínio acaba se acumulando no corpo, no organismo. Então, se acumula através do contato pele a pele, né, o desodorante spray ou desodorantes roll-ons, acumula-se também na inalação, né, o desodorante spray, a gente inala aquele cheiro cheio de alumínio. E o alumínio vai fazer o quê, afinal, né? Intoxicar como? O que acontece? Gente, é o seguinte, uma das coisas importantes para a gente falar é em relação à drenagem linfática da mama. Pensem comigo, se o alumínio entope os poros de transpiração, ele também entope os poros de drenagem, tá? A drenagem linfática da mama também fica prejudicada. E como eu sempre falo, nós estamos produzindo células defeituosas que podem virar células cancerígenas a todo momento. E essa produção, ela precisa ser renovada, ela precisa ser retirada, ela precisa ser limpa, precisa ser reciclada. E a gente precisa do sistema de drenagem para que isso aconteça. Então, quando a gente tem uma exposição muito alta ao alumínio, intoxicação por alumínio, esse sistema de limpeza fica prejudicado. E a gente acaba acumulando essas células defeituosas na mama, que podem futuramente desencadear algum tipo de doença maligna. Esse é um ponto 1, tá? Ponto 2. Falando agora para a questão do sistema nervoso central, inúmeros estudos já mostraram, comprovaram a relação com a intoxicação de alumínio e doença de Alzheimer. Isso mesmo, gente.
como eu falei, né? O corpo não é capaz de metabolizar o excesso desses metais pesados, desses metais tóxicos. Esses metais são totalmente sensíveis, né? O tecido cerebral é muito sensível à ação desses metais tóxicos que acabam intoxicando e impregnando o sistema nervoso central. E essa impregnação dificulta, né, todo o processo de produção de neurotransmissores, de regeneração da célula do sistema nervoso central. Isso acaba, gente, desencadeando, né, o Alzheimer ou até piorando o Alzheimer. Pessoas que têm tendência, né, que têm genética positiva, acaba piorando, acaba desencadeando, né, acaba gerando casos mais graves. Então, é muito sério. Isso falando de alumínio, mas falando de todos os metais tóxicos, metais pesados, isso é um efeito geral, tá, gente? São, como eu falei, não são metabolizados, eles são acumulativos e quando em níveis excessivamente altos, eles acabam gerando essa impregnação geral. E os tecidos mais sensíveis, quais são? Tecido cerebral, tecido tiroidiano, receptores hormonais, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. O cobre em excesso, né? A gente sabe que o cobre é importante, mas quando ele está em excesso, ele acaba depletando as reservas de zinco do nosso organismo. E aí o que acontece? Diminui a imunidade, para vocês terem noção do que um excesso de um determinado metal pesado pode fazer. Então você pode estar com imunidade baixa porque você tem excesso de cobre, tá? Então tudo tem que ter níveis adequados. O cobre também foi relacionado com alteração, né, gravidade da doença de Parkinson. Pessoas que tinham Parkinson e também tinham nível de cobre muito aumentado no sangue, eles tinham sintomas mais graves, eles tinham evolução mais grave, mais rápida da doença. Então, não é brincadeira. O que é que todos os metais pesados, vamos falar agora quais os principais, né? Alumínio, cádmio, arsênio, chumbo, prata, cobre, né? Então, o que eles podem fazer no geral, no nosso corpo, além da neurotoxicidade, por conta da impregnação do sistema nervoso central e da dificuldade que o nosso corpo tem de metabolizar, de drenar e de jogar para fora esses metais. Além disso, né, eles funcionam como disruptores endócrinos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Os disruptores endócrinos, gente, nada mais são do que substâncias que, ao entrar no nosso organismo, eles funcionam como hormônio. Eles podem funcionar ligando hormônio ou desligando hormônio. Como assim, Marina? Eles podem funcionar aumentando a síntese hormonal, bloqueando a síntese hormonal, desligando células, matando células, roubando células. Eles podem fazer um escarcéu no nosso corpo quando a gente fala em hormônio. E aí o que acontece? Disruptor endócrino de maior frequência. Qual é o maior sintoma? O metal pesado vai lá, entra no receptor hormonal, ocupa o receptor hormonal, desliga aquele receptor hormonal, não deixa o nosso próprio hormônio entrar e fazer o efeito, e a gente fica com sintomas de deficiências hormonais totalmente mascarados. Por quê? Porque no sangue a gente pode encontrar níveis hormonais normais. E é o que eu sempre digo, hormônio não age no sangue, sangue é apenas um meio de transporte. Imagina que você saiu da sua casa para ir ao shopping e fazer uma compra. Tá? O teu carro é o quê? É um meio de transporte. Você saiu da sua casa, entrou no seu carro e foi para o shopping fazer uma compra. Você chegou no shopping, o que aconteceu? O shopping está fechado. Você saiu de casa, você estava no carro, você chegou no seu destino, mas você não conseguiu resolver o que você tinha para resolver, porque o shopping estava fechado. Mas você estava no carro. É a mesma coisa que acontece com os nossos hormônios. São produzidos em uma glândula, são liberados no sangue e do sangue eles vão funcionar dentro de receptores. Então, o que acontece? Se o nosso receptor estiver fechado, ocupado por esses disruptores endócrinos, o hormônio vai estar no sangue. Quando a gente colher o exame de sangue do paciente, o paciente vai estar com exames de sangue hormonais normais, mas com sintomas de hipoquantidade de hormonais, de deficiências hormonais. E aí muitos desses pacientes não são tratados adequadamente, não são investigados adequadamente, e a gente acaba deixando passar, e isso acaba também desencadeando inúmeras doenças crônicas. Sintomas, gente, sintomas de receptores hormonais desligados, ocupados, que não conseguem ter o efeito, estar disponíveis para a ação hormonal.
Cansaço, fadiga, indisposição, baixo nível de energia, alteração de memória, de concentração, alteração de sono, alteração de humor, dificuldade para emagrecer. Eu acredito que muitas pessoas têm esses sintomas, né? E muitas vezes não tratam. Por quê? Porque os exames de sangue estão normais. Estão normais, porém as pessoas estão intoxicadas. Nós estamos intoxicados, gente. Isso é verdade. Nós estamos intoxicados. Seja pelo desodorante, seja por maquiagem em excesso, seja pela água que a gente bebe, que não é de boa qualidade em alguns casos, tá? Em alimentos industrializados, que são colocados aditivos químicos para aumentar a conservação do alimento, a durabilidade, né? Aqueles alimentos que a gente compra, que tem validade de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos. Então tem muita coisa aí dentro que a gente não sabe, que pode estar afetando negativamente a nossa saúde. Então, os metais pesados não são brincadeira, os metais tóxicos, eles estão aqui disponíveis pra gente só precisa ter cuidado, tá? E muita gente fala assim, então agora eu vou viver numa bolha, né? Vou ser naturalista. A gente só precisa ter equilíbrio, gente. A gente só precisa ter noção, ter equilíbrio, ter consciência do que a gente está fazendo. Existe também nem é um metal pesado, tá? Na verdade é o flúor, né? Ele é um halogenado, não é um metal pesado. Porém, em excessos, em quantidades maiores do que nós necessitamos, o que o flúor pode causar? Ele pode competir com o iodo na nossa tireoide, que é uma das glândulas fundamentais para o metabolismo, fundamentais para as emoções, para o humor, fundamentais para manter níveis de colesterol, de triglicerídeos normais no sangue. E aí a gente está com hipotireoidismo subclínico no sangue, está normal, mas com sintomas positivos de hipotireoidismo por conta de uma intoxicação por flúor. Então são coisas tão simples que a gente tem que ter noção, tem que ter equilíbrio. Muita gente me pergunta sobre o flúor, né? E uma coisa importante para vocês saberem a gente não precisa sempre usar pasta de dente sem flúor, mas pelo menos, pessoal, a primeira escovação do dia, pelo menos, assim que você acorda, você está precisando colocar hormônio dentro das células, a sua primeira escovação ser sem flúor, ser com pasta de dente mais natural. Ao longo do dia, antes de dormir, você pode escovar com flúor, mas isso ajuda muito o organismo, ajuda muito nessa limpeza da tireoide, no funcionamento da tireoide e ajuda para que a nossa matéria-prima para a produção de hormônio tireoidiano seja eficaz, né? A principal delas é o iodo. Então, os metais tóxicos, os metais pesados, eles são perigo silencioso. Por que eu estou falando perigo silencioso? Porque muita gente não confere os níveis de metais pesados no sangue. E aí, o que acontece? Ninguém acredita, nem imagina que tem intoxicação. Existem formas, né, da gente ver, diagnosticar a intoxicação por metais pesados. Uma delas é o exame de sangue, porém, é o que eu falei para vocês. Às vezes o metal pesado ele está normal no sangue, mas ele está intoxicando os receptores e a gente não consegue medir, aferir, né? Mas é sempre bom, porque se no sangue está em excesso, a chance de termos intoxicação também a nível de receptor é muito grande. A chance de termos essa intoxicação a nível cerebral também é muito grande. Uma outra forma da gente medir os metais tóxicos é através de um oligoscan, né, que é um aparelho da medicina quântica que consegue medir os níveis de metais pesados, não só de metais pesados, mas de inúmeras outras coisas intracelular através da fotoespirometria, através da mão, né? A gente consegue, através da mão, com uma técnica fotorreagente, diagnosticar a intoxicação desses metais a nível intracelular. É bem bacana também. Então, tem várias formas, né, além de sintomas e além de uma conversa clínica, além de entender se o paciente usa muito desodorante, se ele tem exposição a cigarro, né, se ele tem amálgamas nos dentes, que tem grande risco de ter intoxicação por cádmio, por prata. Então, na história clínica, a gente já consegue identificar alguns fatores que nos levam a achar que é um paciente intoxicado por metais pesados. Marina, e aí? Estou intoxicada por metais pesados. O que eu faço para melhorar? Primeiro ponto é observar, né, de onde vem essa intoxicação e retirar e diminuir. Por quê, gente? Eu sempre falo isso. Alumínio, por exemplo. Tem alumínio até na água que a gente bebe. A gente pode parar de beber água? Não. Mas a gente pode parar de usar desodorante com alumínio. Então, isso já diminui muito a nossa intoxicação, tá? Chumbo, cádmio, mercúrio, peixes. Os peixes grandes.
aqueles peixes que são grandes, que vivem muito tempo, eles acabam no mar ou nos rios, né, ingerindo os dejetos que são soltos, né, nas águas correntes, né? E aí esses dejetos, eles vão ficar impregnados na carne, né, do peixe. E a gente acaba ingerindo um peixe cheio de mercúrio, cheio de alumínio, cheio de vários metais pesados. Ah, pronto, agora nem peixe pode comer, né? Muita gente fala assim. De novo, não, precisamos ter a consciência, ter o equilíbrio, buscar também peixes mais saudáveis. Quais seriam os peixes mais saudáveis? Os peixes com menos mercúrio, seriam os peixes menores. Quanto menor o peixe, menos tempo ele vive no mar ou no rio. Quanto menos tempo ele viver, menos ele vai ingerir esses dejetos que vão estar menos na carne deles e vão passar menos para a gente também, tá? Então, a ingestão excessiva de peixes, só com peixe, também pode dar intoxicação por mercúrio, dependendo do tamanho do peixe, do tipo de peixe, da qualidade do peixe. Isso também serve para frutos do mar, tá? Camarão, lagosta, enfim, que vivem muito tempo no mar e acabam também engolindo esses dejetos. Infelizmente, gente, nós vivemos em um mundo que está cada vez mais intoxicado, né? Um mundo que nos leva cada vez mais para as doenças, para a rapidez das coisas, né? Para a falta de qualidade do alimento, para a falta do cuidado que nós temos com o que estamos ingerindo. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro trabalhando, né, e não se preocupa em como a gente vai alimentar a nossa célula. A gente não se preocupa no fato de que o que a gente está dando de alimento para a nossa célula é fundamental para que no dia seguinte a gente tenha um trabalho de qualidade, a gente consiga exercer o nosso trabalho, a nossa missão com qualidade. Então, voltou, né? Caiu aqui. Então, o alimento também é fundamental, né, para que a gente tenha essa consciência aí de intoxicação por metais pesados. Então, de novo, tá? É importantíssimo mantermos a parte do sistema nervoso central limpo, ingestão de água de qualidade, ingestão de alimentos de qualidade, ingestão de ômega, que é anti-inflamatório de qualidade. E termos também a noção de que maquiagens em excesso o tempo inteiro, de longa duração. Gente, o chumbo é usado nas maquiagens para aumentar então, as maquiagens de longa duração, né? Batons de 24 horas, batons de 48 horas. Não é só a cor, a tinta que está intoxicando, é o chumbo que tem nas maquiagens que também intoxica a gente, que também acumula no nosso corpo, que também aumenta vários tipos de doença. E o chumbo é muito importante porque aumenta doenças pulmonares. E sim, gente, metais tóxicos, metais pesados, eles aumentam a chance de câncer, de doenças crônicas. E câncer nada mais é do que uma doença crônica causada também por uma inflamação sistêmica, também por intoxicação. Existem inúmeros estudos falando sobre os cânceres sanguíneos, né, como linfoma, principalmente leucemia, enfim. A relação desses cânceres também com intoxicações por metais pesados, intoxicações virais. Então, assim, a gente vive em um mundo em que tudo gira em torno de doença. E para que a gente fique livre de doença, a gente tem que buscar conhecimento. Buscar conhecimento não é viver numa bolha, é ter noção, ter vontade de conhecer, ter vontade de aprender e saber que nós somos os principais autores da nossa saúde, que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Então, isso é importante. Nós precisamos olhar com atenção o que nós estamos fazendo, o que nós estamos usando, ler embalagem, ler rótulo do teu protetor solar, ler rótulo do teu desodorante, ler da tua maquiagem. Tá? Isso é muito importante. Procura as amálgamas no dente, tenta retirar esses amálgamas, tenta colocar o mais natural possível. Escova os dentes, né, para não ter que colocar os amálgamas. Tenta ter uma higiene bucal bacana. É muito interessante que se a gente comer alimentos de qualidade, né, alimentos naturais, alimentos nutritivos para as nossas células, a chance de termos alguma doença na cavidade oral é mínima. Por quê? Porque quando a gente come alimentos de qualidade, alimentos que o nosso corpo está pronto e preparado para receber, aquele alimento é bem digerido, aquele alimento não gera mal-estar digestivo, não gera gases, azia, má digestão, refluxo. A nossa saliva, ela é capaz de dar conta, né, daquele alimento, de degradar. Nossa saliva produz antimicrobianos, antibióticos naturais. Então, se a gente come alimentos bons, alimentos saudáveis,
a chance de termos doença na cavidade oral é muito pouca. Mas o que acontece? A gente acaba comendo muito açúcar, muito carboidrato, tomando refrigerante, tomando muita coisa que não é adequada para o nosso corpo. E a nossa cavidade oral não sabe como fazer com isso, não sabe como lidar. Então, tudo isso, né, a industrialização, a modernização, a falta de tempo de preparar o alimento, a falta de tempo de parar e de saber o que a gente vai comer, de programar uma alimentação, isso acaba gerando inúmeras doenças. Dentre elas também o acúmulo de metais pesados, de metais tóxicos, de disruptores endócrinos. Então, tudo isso a gente tem que olhar com muito carinho. Falando novamente, né, de hormônio, que é o que eu mais estudo, é o que eu mais admiro na medicina, né, que é a fisiologia humana, né, não só hormônio, mas a fisiologia humana, como nós funcionamos, e é isso que eu tento seguir, é isso que eu tento levar para os pacientes, né. A gente precisa entender que o medicamento ele é necessário, por quê? Porque saímos da fisiologia. A gente só usa medicamento porque o nosso corpo está antifisiológico naquele momento. E manter uma fisiologia, retornar para uma fisiologia natural e normal, faz com que o corpo fique livre de doença. E uma fisiologia normal não combina com excessos de metais pesados, de metais tóxicos. Por quê? Intoxica. Então, os metais, gente, eles atrapalham demais a nossa produção de hormônio, a utilização de hormônio, a disponibilidade do hormônio na célula. Ele atrapalha todo esse processo. E manter os níveis tóxicos, né, não se preocupar com isso, não se preocupar com o que nós estamos colocando em contato com a nossa pele, colocando na nossa boca, colocando, né, no rosto como forma de maquiagem e também ingerindo, a falta de cuidado com isso gera a intoxicação, gera o acúmulo e gera também a dificuldade de eliminação, porque nosso corpo não consegue metabolizar. E aí entra algumas formas que ajudam a detoxificar, que ajudam a eliminar e que, novamente, tá, não são milagrosas. Não adianta a gente manter a exposição de tudo e tomar clorela, por exemplo, tomar espirulina, por exemplo. Ela não vai funcionar, né? Tem que ser o conjunto. A gente precisa tirar a exposição, precisa colocar ativos que ajudam a essa eliminação, essa antioxidação, essa anti-inflamação e precisamos ter a consciência de que precisamos mudar o estilo da nossa vida. Isso é o mais importante. Voltar para o tempo das nossas avós, das nossas bisavós, no qual o desodorante era leite de rosas, né, era leite de colônia, era leite de magnésio. Isso é o ideal. Voltar à utilização de iodo como enxaguante bucal, isso mesmo, gente. Antigamente, qualquer doencinha de garganta, o que as nossas bisavós faziam? Pingavam 2 gotinhas de iodo diretamente na garganta. Isso era ótimo para a imunidade, isso era anti-inflamatório, ajudava a melhorar. O que a gente faz hoje em dia? A gente faz exatamente o contrário. A gente se intoxica com flúor, a gente se intoxica com cloro. Então, todo dia que você acorda, liga o chuveiro no quente, toma aquele banho com água quente. Água quente faz o quê, gente? A água quente, ela abre os poros, ela vasodilata, né? Então, abrir os poros, vasodilatou e a água quente que vem do chuveiro faz o quê? Entra, mas entra com muito cloro. Cloro em excesso também intoxica, também é pesado. Além disso, a gente também acaba se intoxicando ingerindo muita farinha branca, o glúten, né, o trigo, a farinha branca, gente, que é rico em bromo, brometo, que também é um metal que também intoxica, também é um agente, né, que gera alterações em todo o organismo, que gera alterações hormonais, que gera disrupção endócrina, que gera neurotoxicidade. Então imaginem aí o acúmulo de coisas que temos todos os dias. Cloro, bromo, brometo, alumínio, cádmio, mercúrio, arsênio, prata, chumbo. É muita coisa. De novo, tudo isso que eu falei faz parte do nosso planeta, tá? Faz parte do universo, faz parte da composição do planeta. O que a gente precisa é ter o equilíbrio, é evitar o excesso, evitar as intoxicações. Porque nem tudo que é bom para todo mundo e nem tudo que é bom precisa estar alto, precisa estar extremamente alto. A gente precisa achar um equilíbrio. E equilíbrio também em relação aos metais pesados. Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Queria dizer também que eu fiz, né, nós fizemos um e-book
sobre isso, sobre os metais pesados, para vocês guardarem, para vocês terem aí, sempre que tiver alguma dúvida, ir lá olhar. Nesse e-book eu coloquei como fazer um desodorante natural, como fazer em casa, né, um desodorante natural caseiro. Coloquei as dicas da clorela e da espirulina, como que a gente pode tomar para melhorar essa intoxicação, para evitar, né, os acúmulos. E expliquei também um pouco, bem detalhado, sobre os principais metais pesados. Então, se vocês quiserem baixar, tá aí, tá disponível, tá? No link lá do Instagram, da bio do Instagram, é só clicar lá e colocar em baixar e-book, que tá lá sobre os metais pesados, tá bem legal. Era esse meu recado que eu queria dar para vocês. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, ver se tem alguma coisa. Ops, e aí se vocês quiserem perguntar, eu respondo. Isso, olha, não usar cosméticos com parabenos, né? Parabenos, eles são cancerígenos, exatamente, são substâncias cancerígenas. E assim, gente, muito do que se encontra nos cosméticos, né, eles funcionam como xenoestrogênios. Os xenoestrogênios são substâncias que são reconhecidas no nosso corpo como hormônios femininos, mas que não são hormônios femininos, mas que agem de forma positiva em relação ao hormônio feminino, porém são efeitos colaterais, são efeitos não benéficos para o organismo. Então, sim, evitar os parabenos. Tem parabenos até em shampoo, para vocês terem noção. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Muito obrigada. Eu acho que vocês gostaram, né? Todo mundo falou aqui. Ó, a Manuzinha, doutora Manu de Maceió, comentou aqui, né? No mundo de hoje é importante fazer detox de metais pesados com alguma regularidade. Com certeza absoluta. Tá? Esses detoxes de metais pesados, nós podemos fazer de várias formas. Podemos fazer por via endovenosa, podemos fazer por via oral, podemos fazer por várias formas. Mas é muito importante a gente estar sempre se preocupando em limpar, né? Em detoxificar o nosso corpo. Como você, amiga Manuzinha, também. Níquel também, né? O níquel que tem muito nas bijuterias, né? Também temos que ter cuidado. É isso, gente. O problema do mundo é o excesso, né? O problema do mundo é o excesso. Então, quando a gente tem muita coisa no nosso organismo, até se a gente tiver muito hormônio, tá? O nível ótimo de hormônio é o nível X, se você tiver 10, se você tiver o nível ótimo de hormônio for o nível X e você tiver 10 vezes X, aquilo vai te fazer mal de alguma forma. Então, a gente precisa ter a consciência de equilibrar, de manter níveis ótimos. Algumas vezes são ótimos para níveis superiores, algumas vezes os ótimos são níveis inferiores, como metais tóxicos, né, os metais pesados, os quais nós não precisamos para nada, não funciona, nosso corpo não produz alumínio, nosso corpo não precisa de alumínio, nosso corpo não precisa de mercúrio, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência, equilibrar tudo isso, cuidar da nossa saúde de forma integral e ter cuidado também com todos os tipos de intoxicações, tá, gente? Mentais, físicas, hormonais, tóxicas, de metais pesados. Perguntaram aqui sobre as panelas, eu acho importante a gente falar, né, que a panela também é uma fonte de intoxicação de metais, principalmente o alumínio, né? E não só o alumínio, o teflon também libera substâncias que não são boas para o nosso corpo. Gente, a melhor panela que existe é a panela de vidro, que praticamente não existe mais, né? Que era do tempo da nossa bisavó, enfim. As melhores que eu falo em relação custo-benefício. Mas existem panelas de cerâmica, que também são boas, né? Nas panelas de cerâmica existe uma camada de alumínio, mas a camada de alumínio está bem distante do contato com o alimento, então não tem intoxicação, diminui o nível de intoxicação. E tem as panelas também de aço cirúrgico, que são muito boas, são panelas mais caras, mas são panelas para uma vida inteira, né? E são panelas que valem a pena por conta da ausência dessa intoxicação pelos metais pesados. Então, evitar as panelas de alumínio, evitar as panelas que podem causar isso. Panela de barro é muito bom também. Então, seria a panela de barro, de vidro, né, de aço cirúrgico e de cerâmica. São as melhores. Enfim. Era esse o meu recado. Espero que vocês tenham gostado. Tá? A live vai ficar salva aí no Instagram. E um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus.